paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Bem? Eu estou muito bem, graças a Deus, muito feliz de estar aqui mais um domingo com vocês para aprendermos mais sobre essa nossa lição, a nossa EBD. Sejam muito bem-vindos todos vocês que já estão aí chegando, que estão no chat. Ai, tá acordado? Dormiu bem essa noite? Tá descansado? Ou você ainda tá com sono? Você ainda tá meio assim? Ai, não tá muito prestando atenção? Acorda! Acorda, porque vai começar a nossa aula. Nossa, eu dei um grito aqui, hein? Eu acho que depois desse grito vocês acordaram. Olha, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou professora aqui da classe dos pré-adolescentes e aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, nós temos aulas para todas as idades, desde maternal até os adultos. E eu vou estar aqui mais essa aula ministrando para vocês. Beleza? Se você é um visitante que está chegando aqui agora pela primeira vez, você não conhece, você está pensando, meu Deus, quem é essa professora que está aí? Quem é? O que é esse canal? O que é isso? Seja muito bem-vindo. Coloca seu nome aqui no chat para a gente te conhecer, para a gente te dar as boas-vindas e pode ficar à vontade aqui no nosso meio. Se você é nosso aluno, não se esqueça de pegar a sua Bíblia já, pegar a sua revista, pegar papel, pegar caneta, sentar aí na sua mesa para a gente começar a nossa aula. Não se esqueça também de deixar um like nesse vídeo e de fazer um comentário no final. Gente, é muito importante vocês darem um like, fazer um comentário para ajudar o nosso canal, se inscrever também, faça tudo isso, que isso nos ajuda demais. E hoje nós estamos na lição de número 11 do nosso trimestre, já está quase acabando. Essa revista foi maravilhosa, foi muito legal. Quem aí gostou da revista? Coloca aqui no chat. E hoje nós vamos falar sobre os novos convertidos, né? O título da nossa lição é Cuidando dos Novos Convertidos. E vai falar principalmente sobre a importância do discipulado. Discipulado, o que é isso? Espera aí. Para você ficar por dentro de tudo, né? Não se esqueça de ficar nessa aula até o final, de acompanhar tudo para você, né? Aprender tudo direitinho. Então, antes da gente começar a falar sobre discipulado, né, a importância, nós vamos falar sobre batismo também na aula de hoje. Antes de começarmos, eu quero orar junto com vocês, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa e ore junto comigo. Senhor, muito obrigada por mais este dia, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor usa, Deus, para falar aos nossos corações. Que nós possamos entender, aprender todos esses assuntos que vão ser abordados aqui e que o seu Espírito Santo, Deus, trabalhe no coração de cada pré-adolescente para que a sua palavra entre, Deus, penetre dentro de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora para a gente entrar no nosso texto bíblico de hoje, nós vamos fazer a nossa famosa competição. Pega aí a sua Bíblia, todo mundo está com a Bíblia a posto já? Se você está online aí e ainda não pegou a sua Bíblia, eu vou te dar um tempinho para você levantar e ir lá pegar. Pode ir. Porque eu quero saber quem é que vai achar primeiro o versículo, hein? Acho que já deu tempo, né? Então, vamos lá. O versículo de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos lá. Mateus 28, 19. Tem até uma musiquinha, né? Mateus 28, 19. Oh. Ide, fazer discípulos. Vamos lá, achei. Acho que um de vocês com certeza deve ter achado primeiro do que eu, né? Quem achou, já coloca aí no chat. Está na página 132 da nossa Bíblia Devocional McShane. E nós vamos ler. É um versículo muito conhecido, né? Vamos lá. Portanto,
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Olha, esse versículo é realmente muito conhecido, como eu falei, né? Tem até a musiquinha. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Me empolguei. Mas é a musiquinha aí que as pessoas cantam para decorar esse versículo, né? As crianças cantam para decorar esse versículo. Mas o que importa é que é um versículo muito importante e é uma ordenança de Jesus. Nós irmos e fazer discípulos, né, em todas as nações, em todos os lugares. A palavra que é usada aqui no texto é a palavra ide. E nós já falamos sobre isso em algumas aulas, mas eu vou falar aqui de novo para que, né, de repente você é novo aqui, você nunca ouviu falar disso, então eu vou falar para você que ainda não sabe. Essa palavra, o sentido original dela, o id, significa, na verdade, indo. Então, é muito mais, né, do que você sair de onde você está e você ir para um outro lugar específico pregar a palavra de Deus. Olha, algumas pessoas realmente vão ser chamadas para isso, para fazerem missões, né? Para ir para um outro lugar específico. Mas o sentido da palavra, o indo, significa que, aonde quer que você vá, leve sempre a palavra de Deus. Então, muito mais, né, do que você ir para um lugar específico pregar a palavra de Deus, saiba que para onde quer que você for, em qualquer lugar que você for, leve sempre a palavra de Deus. Nós devemos sempre estar anunciando a palavra de Deus, seja na escola, seja no supermercado, seja no shopping, seja estudando, seja trabalhando, seja na faculdade, seja fazendo qualquer coisa. Ah, Larissa, mas eu vou levar a minha Bíblia, então, para todos os lugares. Eu vou andar com a minha Bíblia debaixo do braço, anunciando a palavra de Deus em todos os lugares? Olha, você não precisa necessariamente levar a sua Bíblia. Se você quiser, você pode levar a sua Bíblia para os lugares que você for. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a palavra de Deus, ela deve estar principalmente dentro de você. Ela deve estar guardada, escondida, escrita dentro do seu coração. Assim como o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver cravada, escondida, guardada no seu coração, tudo que você fizer, naturalmente, em qualquer lugar, em qualquer hora, será como uma Bíblia aberta. Aonde que você estiver, se a palavra de Deus estiver no seu coração, dentro de você, naturalmente você vai anunciar aquelas coisas com o seu comportamento, com a sua forma de falar, com a sua forma de vestir. Você vai ser como se fosse essa Bíblia aberta, porque você vai estar transmitindo os princípios e os ensinamentos da palavra de Deus, principalmente com o seu comportamento, aonde quer que você esteja. E eu já quero começar aqui deixando uma pergunta para você, pré-adolescente. Que, na verdade, não é muito bem uma pergunta, é mais uma reflexão para você pensar aí na sua cabecinha. Será que você tem sido uma Bíblia aberta nos lugares que você vai? Será que as pessoas que têm convivido com você têm aprendido ensinamentos bíblicos? Ou será que as pessoas que convivem perto de você sabem de tudo, menos sobre a Bíblia? Será que as pessoas, quando olham para você, ao conviverem com você, ao terem amizade com você, conseguem ver Jesus na sua vida? Ou será que elas conseguem ver qualquer outra coisa, menos a presença de Deus? É uma coisa que vocês precisam pensar e refletir nesta manhã. E agora, voltando a falar aqui sobre Mateus 28, 19, vejam que Jesus, ele não fala só, ide fazer discípulos. Tipo, não é só você ir e fazer discípulos. O versículo continua. Ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado.
Então, existe uma ordem dos acontecimentos. Primeiro você vai, faz os discípulos, depois batiza, depois continua ensinando. Não basta só você evangelizar e depois não continuar acompanhando essa pessoa. Existe uma ordem dos acontecimentos. Então, geralmente, existe o evangelismo, aí a pessoa vai lá, aceita Jesus, depois ela começa a frequentar a igreja, né? Começa a ter aquela integração com os membros, começa a aprender. Depois ela passa por um processo de discipulado, que eu vou falar aqui também o que é. Depois que passa por esse discipulado, essa pessoa passa pelo batismo, né, que é a confissão pública dessa fé. E depois disso ela se torna um membro da igreja, né, da igreja de Cristo. Não é isso que a gente faz aqui? A gente sai para evangelizar, né? A gente sai nas ruas, evangeliza, ou então chama alguém para vir até a nossa igreja, né, como uma forma de evangelismo. A pessoa vai lá e aceita. E aí, fica por isso mesmo? Ela aceita Jesus e tudo certo? E beleza? Nunca mais a gente vai falar com ela? Não, não é assim. Nós, como crentes, nós temos que ajudar essas pessoas. É o nosso dever ajudar essas pessoas. Existem muitas pessoas novas chegando na nossa igreja hoje, inclusive pré-adolescentes também novos que estão chegando. Inclusive, se você for novo e estiver aí me vendo, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. E muitas dessas pessoas novas que estão chegando, elas vão passar por esse processo que eu estou falando aqui. Ou você acha que essa pessoa vai aceitar Jesus e depois ela vai aprender tudo sozinha? Não, ela vai precisar ser acompanhada. Então, nós, quando saímos para evangelizar, nós saímos, nós cantamos nas ruas, né, com a nossa alegria, nós vamos lá, abordamos as pessoas, falamos sobre Jesus, mostramos para ela a esperança, né, da salvação, toda aquela alegria que nós temos. Às vezes, nós entramos na casa das pessoas e depois que ela aceita Jesus, o que nós fazemos? Nós vamos simplesmente falar, aceitou Jesus? Tá bom, então. Se vira aí agora, tá? Tchau, valeu. Não, não é assim. Nós precisamos dar assistência a essas pessoas, principalmente quando essas pessoas começam a frequentar as nossas igrejas. E no momento que alguém aceita a Jesus e Jesus entra no coração, começa a obra da regeneração espiritual. Sim, regeneração espiritual. Essa pessoa, ela vai sendo transformada. O Espírito Santo entra na vida dela e vai fazendo essa obra de regeneração, de mudança. Porque alguém que não aceitou a Jesus ainda, está vivendo uma vida no velho homem, na velha natureza. Está vivendo uma vida completamente na escravidão do pecado. E a partir do momento que ela aceita Jesus, aceita o sacrifício que Jesus fez pela vida dela, aí então ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, e o Espírito Santo vai trazendo essa regeneração, ele vai transformando as coisas, ele vai fazendo novas todas as coisas. Mas isso também não é uma coisa mágica. Não. O Espírito trabalha, mas essas pessoas também, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam mudar de vida. E para isso que existe o discipulado. Você já ouviu falar em discipulado? Talvez alguns de vocês pré-adolescentes já tenham feito discipulado aqui na igreja. Geralmente, né, é um processo também que é feito antes das pessoas se batizarem. Então, quando, né, você pré-adolescente aí que acabou de se batizar, você passou por isso, fez um processo de discipulado com os nossos pastores, onde os pastores, né, ensinam um pouco sobre o que é o batismo, o que é o compromisso, né, de se tornar membro da igreja, o compromisso com Deus e todas essas coisas. E ser discípulo, né, que vem dessa palavra discipulado, ser discípulo, não é só alguém que ouve, é alguém que é um aluno, é alguém que é um aprendiz. Então, né, nós podemos dizer, nós somos discípulos de Jesus, né? Então, nós não somos só ouvintes da mensagem de Jesus, nós somos alunos, nós vamos copiar, nós vamos aprender. E essas pessoas novas que se convertem, elas não sabem de nada, né? Talvez são pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Elas precisam se tornar discípulas, elas precisam passar por esse processo de discipulado para aprender o que são todas as coisas, o que é o pecado, o que é a salvação, como Deus criou todas as coisas, sobre a Bíblia. Então, é para isso que serve esse processo de discipulado.
E era exatamente isso que os apóstolos, os discípulos de Jesus faziam também naquela época. No livro de Atos, a gente vê, né, os relatos de quando a igreja primitiva foi formada. A igreja primitiva foi a primeira igreja formada, né? Logo quando Jesus foi assunto aos céus e os discípulos passaram a anunciar a mensagem para todas aquelas pessoas, que foi justamente a ordem de Jesus, né? Ir e fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Então, o que acontecia, né? Paulo era uma pessoa que ia, né, e pregava em muitos lugares depois da sua conversão. Eles se preocupavam não só em transmitir essa mensagem, mas continuar acompanhando, continuar acolhendo, continuar tendo comunhão com essas pessoas. Por exemplo, como eu falei, né, que Paulo, ele saía para suas viagens missionárias e depois que ele passava pelos lugares, ele voltava naqueles lugares. Para quê? Para continuar acompanhando aquelas pessoas, para continuar animando os irmãos na fé, para continuar fortalecendo, né, ajudando, dando firmeza mais por aqueles irmãos. Ele não só chegava ali, pregava, depois, tchau, galera, tchau e benção, tô indo embora, nunca mais vou ver vocês. Não, ele voltava, ele acompanhava aquelas pessoas. Tá, Larissa, o que é que isso tem a ver comigo? Olha, o que isso tem a ver com você? Aqui, na nossa igreja especificamente, ou se você não faz parte dessa igreja, mas está em alguma outra igreja, o papel de prestar o discipulado, de fazer o discipulado, geralmente ficam com as pessoas que fazem parte da liderança da igreja. Mas todos nós, como membros da igreja, nós também podemos participar desse processo. Como nós podemos participar desse processo? Ora, ajudando essas pessoas também. Você pode, primeiramente, orar por essas pessoas. Adolescente, se você tirar um tempo para orar por essas pessoas que são novas convertidas, pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai abençoar essas pessoas através da sua oração. Ele vai usar você. Outra coisa que você pode fazer, você pode conversar com essas pessoas, fazer amizade com elas. Às vezes, se for um pré-adolescente, você de repente vai fazer amizade com ele e você vai ajudar. Se você for alguém, né, que tiver mais entendimento que ele, se ele for um novo convertido, você vai poder ajudar ele. Olha, isso que você está fazendo não está certo, mas você pode fazer assim, de acordo com a palavra de Deus. É alguém que vai estar junto com ele para fortalecer, para ajudar, para também ensinar a ela qual é o caminho, explicar alguma coisa. Geralmente, essas pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de alguém para caminhar lado a lado. Então, você, pré-adolescente, pode se colocar à disposição dessas pessoas também. Oi, olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar, qualquer coisa, a gente pode conversar. Você pode buscar conhecer a essas pessoas. Beleza? E aí, depois de todo esse processo de conversão, né, que a pessoa se converte, passa, né, pelo evangelismo, chega na igreja, aceita o convite, aceita Jesus, depois disso vem então o batismo. Agora nós vamos falar sobre batismo. Gente, o batismo, ele é uma ordenança. Ele não é só, né, uma coisa, um simbolismo. Não, ele não é só isso. Ele é uma ordenança de Jesus para todos aqueles que são seguidores de Cristo. Então, você é seguidor de Cristo? Responde aí, sim ou não? Sim. Você é batizado? Não. Então, você pode e deve ser batizado. Porque, além do batismo ser uma ordem de Jesus, ele também é um testemunho público da sua confissão de fé. É você dizendo para o mundo inteiro, eu creio em Jesus e a partir de agora eu estou morto para o pecado, a partir de agora eu estou morto para o mundo, eu sou perdoado por Deus, eu vivo a minha vida para Cristo, eu faço um compromisso com Deus, eu quero dizer para o mundo que eu creio em Jesus. Quando você é batizado, é você dizendo essas coisas em uma atitude, em um ato, né, de ser batizado. É um privilégio muito grande para adolescentes passar por essa experiência. E que honra é mostrar para o mundo todo, para todas as pessoas, né, diante de todas as pessoas, que você quer viver uma vida seguindo a Jesus. Porque o batismo nada mais é do que essa representação. Você
quer viver uma vida seguindo a Jesus, você está comprometido com isso. E se você já aceitou a Jesus, então o caminho natural para ser seguido é que você também seja batizado. E isso é o que Jesus nos ensina. Olha, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Larissa, mas não sei se eu quero batizar, sabe? Eu ainda faço umas coisas erradas. Sou muito nova ainda, eu posso deixar para depois, né? Quando eu tiver uns 18 anos, eu posso batizar. Olha, para adolescente, o batismo é uma decisão. É uma decisão. Assim como nós decidimos aceitar Jesus. Se você ainda faz coisas erradas, então se arrependa. Não faça mais. Ore, jejue, leia a Bíblia e se entregue completamente a Deus. A palavra de Deus nos diz que no batismo nós somos mortos para o pecado. Se você tomar essa decisão na sua vida, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, ser batizado, seguir a Cristo, então você vai estar morto para o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre você. Você não vai mais se entregar ao pecado. Olha, eu quero ler um versículo junto com vocês. Alguns versículos, na verdade. Pega aí a sua Bíblia de novo. Pegou? Nós vamos achar o versículo de novo. Eu quero ler vários versículos com vocês, lá no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos procurar para ver onde está. Quem achar, coloca aí primeiro no chat, tá? Romanos, capítulo 6. Achei. Página 893. Acharam? Eu quero ler junto com vocês, hein? Prestem muita atenção nesses versículos que nós vamos ler aqui. Primeiro versículo que nós vamos ler está no versículo 3. Vamos lá. Diz assim: Ou, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Aí, depois, diz assim, no versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós acabamos de ler aqui, o batismo é uma representação do que acontece nas nossas vidas quando nós decidimos verdadeiramente seguir a Cristo. Nós morremos para o mundo. No momento em que nós descemos as águas, é uma representação de que nós estamos morrendo para esse mundo, que nós estamos morrendo para o pecado. É como se nós estivéssemos morrendo com Cristo lá na sua crucificação. Assim como diz também no versículo 6 aqui, diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. No momento que acontece o batismo, que nós descemos as águas, essa palavra se cumpre nas nossas vidas. Olha, para que o corpo do pecado, aquele corpo mau, aquela velha natureza, ela seja desfeita, para que nós não sirvamos mais ao pecado. E no momento que nós somos ali sepultados, nesse batismo, nós levantamos das águas, assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Como diz também aqui, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, quando nós nos levantamos das águas, é como se nós estivéssemos ressuscitando, é como se nós estivéssemos vivendo para Cristo. E assim, nós viveremos em novidade de vida. Então, olha, você desceu as águas, você morreu para o mundo. Você morreu para o pecado e você levantou, você viveu para Cristo. A partir daquele momento, você vive para Cristo. E olha,
Paulo diz aqui então que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Se você deve se considerar morto para o pecado, então quando vier alguma tentação para você, para fazer você pecar, você vai dizer, não, eu não vou cair nisso. Eu não vou deixar esse pecado me vencer, porque eu estou morto para o pecado e eu vivo para Deus. E a partir dali você toma essa decisão. Gente, a vida cristã é uma vida onde nós estamos tomando decisões a todos os momentos. Quando a tentação bate na nossa porta, nós ali, com a graça de Deus, com a força que Deus nos dá, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos resistir a esse pecado. Nós vamos resistir àquela vontade carnal que tem de fazer aquela coisa que é errado. Porque nós decidimos, não, eu não vivo mais para o pecado, eu estou morto para o pecado, eu vivo para Deus. E se eu vivo para Deus, então eu vou viver uma vida assim como Cristo viveu. Se eu vivo para Deus, eu vou viver uma vida seguindo os passos de Cristo, seguindo os ensinamentos de Cristo. Então, nós não vamos mais deixar o pecado reinar sobre o nosso corpo. Porque quando nós não tínhamos aceitado a Jesus, o pecado reinava sobre as nossas vidas, né? Nós fazíamos tudo o que nós queríamos, tudo de errado que a gente queria fazer, a gente fazia. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente toma essa decisão e fala, não, o pecado não vai me dominar. Agora eu vivo para Deus. Eu vivo exclusivamente para Deus. E o pecado não vai mais reinar sobre a minha vida. Então, pré-adolescente, quando vierem as tentações, sempre se lembre disso. Você está morto para o pecado e você vive para Deus. Então, haja de acordo com essa palavra. Haja de acordo com isso. Muitas vezes, o inimigo vai querer colocar coisas na nossa mente para que nós cedemos às tentações. Ele vai falar assim, você já está errado mesmo? Você já pecou aquela vez, lembra quando você pecou? Lembra lá aquele dia que você pecou? Então, você não merece. Deus não te ama. Deus não vai te perdoar nunca. Deus não vai te perdoar por esse pecado. O diabo é o nosso maior acusador. Nós temos sempre que lembrar disso. Porque toda vez que o diabo vier com essas palavras de acusação, você primeiramente deve sondar o seu coração e ver se você já se arrependeu daquele pecado. E se você se arrependeu e abandonar esse pecado, então pode ter certeza que Deus, ele vai perdoar esses pecados. Porque Deus é fiel e ele é justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. É isso que diz a sua palavra. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, todas as vezes que essas vozes malignas vierem na sua mente para dizer que você não é merecedor, que você não é digno, de fato, nós não somos merecedores do perdão de Deus. Nós não somos merecedores de tamanha graça, mas nós podemos, por meio de Jesus, ter acesso a essa graça. Nós podemos, através do sacrifício de Jesus, quando nós nos arrependemos e quando nós vivemos essa vida, essa novidade de vida, nós somos perdoados por Cristo. Então, quando esses pensamentos vierem até a sua mente, você vai se lembrar que você é perdoado por Deus, que você não vive mais para o pecado, que o pecado não reina sobre a sua vida. E a partir, quando você entender todas essas coisas, você vai estar resistindo às tentações, você vai resistindo ao diabo. E a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, precisamos sempre manter isso nas nossas mentes e ficarmos vigilantes para que nós não caiamos nessas ciladas que o inimigo queira levantar nas nossas vidas. Porque tudo o que o diabo quer é que nós permanecemos sendo escravos do pecado. É que nós continuemos na vida de pecado. É que nós continuemos pensando de que, não vai adiantar nada eu me arrepender. Eu vou voltar a fazer de novo, eu não mereço, eu não sou digno do perdão de Deus, então eu vou continuar aqui pecando. Isso é o que o diabo quer. Mas Deus, ele nos mostra um outro caminho. Um caminho onde nós morremos para aquele pecado e vivemos para Deus. E somos perdoados e temos a salvação e temos a vida eterna.
E esse é o caminho, esse é o melhor caminho que nós poderemos seguir para adolescentes. E já que nós estamos falando de batismo aqui, eu quero dizer que nós estamos muito felizes porque alguns alunos aqui da classe dos pré-adolescentes se batizaram há 2 domingos atrás, no batismo que nós tivemos aqui na igreja. E agora eu quero chamar eles aqui para contarem um pouquinho para a gente sobre essa experiência maravilhosa do batismo. Roda aí, editora! A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Clara e é a repórter de hoje. E hoje eu vou entrevistar 2 pessoas que passaram por uma experiência muito grande, que foi o batismo. E hoje nós estamos aqui com a Esté, a aluna pré-adolescente, e eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre o batismo. Esté, qual foi a sua experiência no batismo? Bom, primeiramente, o culto em si foi uma coisa muito boa, foi uma coisa especial. Você estava sentindo um friozinho na barriga e estava sentindo aquela ansiedade normal para poder se batizar. O batismo em si foi uma coisa inexplicável, uma coisa que realmente só quem batiza sabe como que é. É uma coisa que é espiritual, é um significado muito grande de morrer para o mundo e nascer de novo. E realmente é uma coisa muito boa. E foi muito emocionante eu descer nas águas, o pastor me levantar. Foi um sentimento de libertação, foi um sentimento de peso das costas caído, foi um sentimento de felicidade, muita felicidade, e foi um sentimento também de eu me tornar membro da igreja, Assembleia de Deus Marcas Evangélicas. E é isso. E você, Radassa, como foi a sua experiência no batismo? Foi muito bom, porque descer as águas é o que mostra para todo mundo que a gente é uma nova pessoa em Cristo, que a gente realmente se decidiu tomar uma decisão por Ele e que a gente ama Ele. É muito bom ter a sensação de poder participar da ceia, de ser membro de uma igreja, e é isso. Como você decidiu se batizar? Eu me decidi que eu iria me batizar nas águas num culto aqui da Assembleia de Deus. E, se eu não me engano, acho que era a Tânia que estava pregando, que é uma das nossas professoras daqui dos adolescentes. E foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo, a palavra que ela estava falando, e eu senti que eu precisava ser renovada. E aí ela deu uma palavra e ela falou que era pra gente ir lá pra frente, orar, e a gente orou, e aí eu fui renovada. Foi um sentimento muito bom, e aí eu senti que eu iria ser batizada nas águas, eu senti que eu queria ser batizada nas águas. Eu queria morrer pro mundo e nascer de novo pra Deus. E é isso. Desde que eu conheci a Cristo, eu sempre tinha essa ideia de me batizar. Que na hora, quando o pastor falou que ia ter o batismo, eu fiquei meio em dúvida, só que sempre teve gente falando, não, vai ser a melhor decisão da sua vida. E foi aí que eu decidi, conversei com o Tainara, com o pastor. Então ficamos por aqui, completando essa matéria, também querendo agradecer a Radassa e a Esté, que foram as entrevistadas. E se você ainda não se batizou, decida por Jesus. Tchau! Agora, para a gente finalizar essa aula, eu queria falar com vocês sobre, acima de tudo, a importância de nós amarmos uns aos outros, né? É uma aula sobre a importância de nós cuidarmos dos novos convertidos, falamos do discipulado, falamos do batismo e agora a importância de nós amarmos essas pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou primeiro. E nós precisamos demonstrar esse amor a essas pessoas que estão chegando. Nós precisamos demonstrar amor na vida delas através de uma palavra, através de uma conversa, através de uma atenção ali que você para um momento daquele tempinho que você está ali no pós-culto e conversa com ela. Às vezes as pessoas elas só estão esperando alguém chegar e conversar.
Então faça isso você, pré-adolescente. Se você tem vergonha de chegar, né, nas pessoas, chama um amigo seu, vai junto com ele, vai vocês dois lá falar, né, com talvez esse pré-adolescente, esse adolescente que está ali, que está chegando agora, que é novo, que é visitante. Tira um tempo também para orar por essas pessoas. Pelas pessoas que são alcançadas pelo evangelismo, pelas pessoas que aceitam o convite para vir na nossa igreja, pelas pessoas que estão chegando agora, que são novos convertidos, que estão, né, adentrando na nossa igreja. Tire um tempo para você orar pela vida dessas pessoas. E isso é um trabalho, é um dever de todos nós como cristãos, não só da liderança da igreja, não só da equipe de recepção, não só da equipe de discipulado, não. Isso é um trabalho para todos nós, inclusive para você, pré-adolescente. Saiba que o pouquinho que você fizer é muito dentro da casa de Deus. O pouquinho que você fizer ajuda muito no reino de Deus. E um pouquinho que você fizer por essas pessoas pode ajudar elas de uma maneira que você nem imagina. Então, que nós possamos sempre ter esse amor pelas almas, que nós possamos sempre ter esse amor uns pelos outros e demonstrar esse amor também com as nossas atitudes. E agora, eu quero propor um desafio. Isso aí, um desafio para você, pré-adolescente. Eu quero saber quem é primeiro, quem vai aceitar o desafio e quem vai cumprir esse desafio. O desafio é muito simples e ele tem duas partes. A primeira parte é: você vai dedicar um momento do seu dia hoje para orar por todas aquelas pessoas que são novas convertidas, por todas aquelas pessoas que são alcançadas pelo evangelismo, por todas aquelas pessoas que estão chegando agora na nossa igreja. Essa é a primeira parte do desafio. E a segunda parte do desafio é que você pare um momento hoje, depois do culto, para conversar com alguém que você nunca tenha conversado antes. Isso, pode ser uma pessoa nova, pode ser um visitante, pode ser uma pessoa que já é membro da nossa igreja, mas que você nunca falou com ela, pode ser um novo convertido que está na igreja, não importa, que seja alguém que você nunca conversou e que você vai fazer isso pela primeira vez hoje, né? Para você conhecer essa pessoa e talvez, quem sabe, você pode ajudá-la de alguma forma. Esse é o desafio de hoje. Eu quero ver quem são os corajosos, porque para aceitar esse desafio tem que largar a vergonha, tem que largar a timidez e precisa ser muito corajoso, amoroso. Quero ver quem é que vai aceitar o desafio. Coloca aqui no chat se você aceitou e depois me conta também como foi, tá? Porque eu quero saber. Agora, a gente vai para um momento também muito importante da nossa aula, que são as ofertas. Está aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar. Você pode, né, Pix, PicPay, todas essas contas que estão aqui embaixo. Você pode também trazer o seu dinheiro à noite. E nós estamos com a campanha dos 1000 valentes. Eu quero ver quem vão ser os 1000 valentes pré-adolescentes que vão participar dessa campanha. É uma campanha que nós estamos fazendo aqui na igreja para arrecadar o dinheiro para que nós compremos esse espaço. Nós mudamos de local. Nós estamos num espaço maravilhoso, muito grande, muito massa, e nós precisamos de dinheiro para comprar esse lugar. E você pode fazer parte dessa história, dessa grande obra, ofertando aí com o seu voto, nessas informações que nós temos aqui embaixo também. E agora, antes da gente ouvir o louvor, para a gente terminar a nossa aula, nós vamos também orar, tá bom? Então fecha aí os seus olhos para orar junto comigo. Senhor, muito obrigada por essa lição. Obrigada, Deus, por cada palavra que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã. Deus, eu oro para que cada pré-adolescente tenha um amor, Senhor, pelas almas. Que cada um, Deus, possa se esforçar para ir em qualquer lugar onde eles forem e anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Senhor, e se importar com as pessoas. Deus, que cada um possa ter a convicção dentro dos seus corações de que eles verdadeiramente querem seguir a Jesus para o resto das suas vidas. Deus, ajuda cada um deles, fortalece-os na fé. No nome de Jesus. Amém.
Então ficamos por aqui, pré-adolescentes. Um beijo para vocês, até a próxima aula e fiquem aí com o louvor para terminar. Beijo! Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja.